Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o Encontro Blumenauense de Educação Ambiental, que ocorre nos dias 21 e 22 deste mês aqui na FURB. Para falar deste evento, os nossos convidados são o educador ambiental José Constantino Sommer e a técnica em meio ambiente Letícia Maria Klein. Bom, no bloco anterior a gente falou um pouco da programação do encontro, das oficinas, da palestra que vai ter, das rodas de conversa. Mas agora vou abrir esse segundo bloco falando a respeito da não formalidade do ensino ou da educação ambiental na formalidade da educação na escola. Eu vou começar por esse ponto aqui com o professor José Sommer, porque como se aplica, Sommer, Sim. essa não formalidade dentro da escola Certo. com a sua educação formal? Claro. A Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei Maior da Educação, ela estabelece que a educação ambiental se dá de duas formas, né? A educação formal, aquela em sala de aula, com o professor, com a professora, e a não formal, que é aquela realizada por outros agentes, como educadores ambientais, que interferem na sociedade como um todo, inclusive na escola, né? Depois disso surgiu a ideia da educação ambiental informal, que é aquela que tu não tens um público definido, é aquela, por exemplo, que se faz através da televisão ou do rádio, tu não define um público, né? Depois surgiu um outro conceito que é de educomunicação, que eu acho que é quando essa informal ela realmente trabalha numa perspectiva de educação e comunicação. Nós atuamos como educadores ambientais da FAEMA não na educação ambiental formal, né? Na não formal. Eu como professor também atuo na formal, mas como professor dentro da sala de aula. Fora, nós como educadores ambientais trabalhamos a não formal. Porém, embora nós tenhamos que trabalhar com a sociedade como um todo, e a gente aqui se espelha um pouco no grande encontro da Grécia em 1999, Tbilisi, de educação ambiental, que diz que nós temos que ampliar o conjunto de educadores ambientais para realmente promover a mudança na sociedade, que não é fácil, né? Então, nós entendemos que a educação não formal, ela precisa privilegiar os espaços educativos formais, que são as escolas. Por e isso, como então, se aplica isso, Sommer, na sala de aula? Sim. Então, eu acredito, e eu aqui estou secundando outros autores, tantos que falam sobre isso, como Moacir Gadotti, né, com a ecopedagogia, que nós precisamos trabalhar muito fortemente a formação desses professores, né, como a Letícia dizia antes, aqui fora do ar, né, que nós não temos, nas licenciaturas, nós não temos a formação de professores que entendam a educação sendo ambiental. Aliás, se ela é adjetivada como ambiental é porque tem um problema na sua origem, a educação tradicional não é isso, né? Então, romper com isso através da formação desses professores e professoras, quer dizer, então, é um pouco do que a gente faz aqui no EBEA, mas também faz ao longo do ano, estabelecendo momentos de formação. Mas eu também penso que é preciso que as escolas adotem políticas de educação ambiental internas e que transforme o próprio espaço físico, quer dizer, o espaço educador sustentável, que é o tema do Junho Verde, ele precisa ser algo imanente à escola, de tal maneira que a escola se enxergue como um espaço educador sustentável. Isso vai influenciar os professores e professoras para que eles trabalhem cotidianamente na sala de aula essa temática. Eu acredito que só com uma formação que não é dada pela formação normal que eles têm, nem pela percepção que eles acabam tendo de sociedade e meio ambiente, através da educação não formal, nós podemos permitir a eles essa percepção, essa formação, e que eles possam aplicar em sala de aula. Eu acho que esse é o caminho que nós podemos ter. Porque assim, não vai ser através daquilo que eles ouvem ou veem o tempo todo por aí. Não vai ser. Carlos, é preciso estabelecer uma educação que seja mais crítica, perceptiva, que seja emancipatória para os alunos, que seja inclusiva, né, que rompa com o preconceito. E aí ela não pode ser só ambiental, ela tem que ser socioambiental, porque são indissociáveis essas questões. E falando nessa perspectiva, não sei se a Letícia tem essa compreensão, mas essa educação ambiental, ela perpassa as disciplinas, né? Ela perpassa a questão curricular, ou seja, ela entraria lá na geografia, na história, na matemática, na língua portuguesa. Essa é a compreensão? Sim, exatamente. A educação ambiental perpassa todas as disciplinas, até porque a gente entende que a educação ambiental ela é planetária. Então, ela envolve todos os contextos, todas as situações, todos os ramos de conhecimento. Então, a nossa forma de trabalhar é através da visão sistêmica, pensar de maneira holística, porque
todos nós vivemos dentro do planeta, em conexão com todas as espécies, todos os elementos naturais, então a gente não tem como segmentar o nosso viver. E a educação deveria seguir essa mesma lógica, não ser segmentada também. Né? E quebra uma forma de educar que o Brasil desenvolve, seguindo inclusive modelo europeu, americano. Que é paradigmática, né? Que é uma coisa única, né? O olhar é único. Ou seja, pela educação ambiental, as coisas que estão fora da escola, elas também, né, elas passam a fazer parte. Claro, sem né? dúvida. E esse é o desafio, né, sobre como ensinar isso para os professores. Pois então, esse é um grande desafio, né, Carlos? Eu acho que a concepção mesmo dessa formação é a base de tudo, e a gente tem dificuldade para fazer isso pelas estruturas, né, e por tudo que move. Quer dizer, a educação ambiental sempre é aquele setor mais fragilizado dentro do órgão ambiental. E aí nós precisaríamos ter uma parceria muito forte, a gente precisa aprofundar isso com os órgãos que são gestores das escolas, né? As secretarias de educação do município e do estado precisariam estar mais presentes nessa concepção, colocar na sua agenda anual esses espaços de formação. Em dados momentos outros nem tanto, o tempo sempre é pequeno, né? Mas essa concepção é uma ruptura justamente com essa visão que a Letícia coloca fragmentada das disciplinas, compartimentalizada, né? Que está na base da própria legislação da educação no país, infelizmente. É um desafio. E que nós trouxemos de fora também nos esperamos muito, né? Aí no modelo americano, quando veio aquele programa MAC-USAID, na época, né, da ditadura militar, acabou impondo isso ficou na cabeça das pessoas e ficou na cabeça de quem comanda as licenciaturas por esse país, por toda parte, né? Por isso é muito difícil de romper com isso e, acima de tudo, é preciso também que o professor, a professora que esteja disposto a fazer isso, perceba que precisa ter uma mudança comportamental, a sua pessoa mesmo, para que ela possa realmente parecer verdadeiro para os alunos, porque a gente educa muito mais pelo exemplo do que pela palavra, né? Então, assim, é uma tarefa hercúlea mesmo, lenta, né? É um desafio, as coisas né? convergem contra nós, né? É um desafio muito grande. Eu acho que todos aqueles que atuam como gestores e que podem enxergar a educação ambiental formal de fora da escola precisam se unir para poder formatar essa ideia dentro dessa visão que, né, a Letícia apesar coloca. de ser um desafio, apesar de ser um trabalho difícil... Mas há avanços, né? Mas tem. E tem exemplos, né? Exatamente. Tem uma escola que dá para usar de exemplo aqui em Blumenau, Sim, né? Qual que é a escola? A escola Visconde de Toné é uma escola, inclusive, com muito apoio da FURB aqui, né? Escola da Rede Internacional de Escolas Criativas, que é baseada em Barcelona, na Espanha, e que se articula com algumas outras possibilidades internacionais, aí também é um exemplo, né? Mas a gente tem dificuldade de avançar mais fortemente nas outras escolas. Há bons exemplos também de escolas, mas elas trabalham essa questão mais com parcialidade. Nós temos uma tendência a trabalhar com parcialidade. Esse é um problema muito sério. Abordar uma temática só na escola e fica naquilo, e parece que, né? Aquela velha história de, eu estou fazendo a minha parte, né? A parte da gente é muito maior. A dissociação do humano e do ambiental é um problema muito sério. Isso é presente muito fortemente na educação tradicional e até mesmo na educação ambiental, nos educadores ambientais que trabalham sobre essa perspectiva. Então, assim, a gente tem um cenário desfavorável no momento dentro da escola, mas também desfavorável no âmbito dos próprios educadores ambientais. E aí nós articulamos os coletivos, né? O GTE local, os grupos de trabalho por bacia hidrográfica também. Então, é uma tarefa difícil, mas a gente tem um caminho desenhado, sabe, Carlos? Porque e tem muito teórico sobre isso também, porque falar de educação ambiental não é fazer uma horta ou plantar flores no quintal da escola, né? É além disso, né? Muito além disso, né? É uma vivência, né? É um programa, tem que ser uma educação continuada. Outro problema da escola é que às vezes é o professor que leva um projeto, e se o professor muda de escola... O projeto vai junto. O projeto vai junto, exatamente. Fora os humores políticos também, né? Muda o prefeito, muda a gestão, muda a secretária de educação, altera tudo. A educação ambiental, a gente poderia entendê-la como uma filosofia? Olha, muitos teóricos vão nessa linha, tanto que existem vários tipos de educação ambiental, né? A gente critica, por exemplo, essa educação tradicional, conservadora, né? Que não faz enxergar, que olha... Né, não tem uma visão prismática da coisa. Então, de fato, poderia ser entendido como tal. Existe ela é ideológica, pelo menos, porque a educação ambiental não pode ser apolítica, ahistórica, ela tem que estar inserida no contexto, né? A gente não vai fazer a gestão do meio ambiente avançar no sentido da sustentabilidade se nós negarmos as questões ideológicas, as questões históricas
e de gênero e de cultura, né? É impossível, né, Carlos? Não E é uma questão também de vivência, né? De estilo, eu acho que essa é a palavra, de né? vida. Vivência. Eu acho que a palavra correta não é Exato. nem filosofia, né? Sim. Mas a questão da vivência, Mas né? filosofia não está errado, não. Até porque se torna, como o Sommer falou antes, a questão do exemplo, que o exemplo arrasta, né? É incoerente para um educador ambiental falar, por exemplo, sobre o não uso de plásticos descartáveis e usar, quando for em algum lugar, um copinho de plástico, por exemplo. Essa incoerência ela não pode existir, porque senão a mensagem que a gente passa é frágil, né? É superficial. E para a gente criar uma fortaleza em educação ambiental, a gente precisa viver o que a gente prega, Relação né? discurso-prática, né? Exatamente. Que passa, claro, esse é um debate bem amplo que eu acho que demandaria a gente fazer uma discussão aqui no programa num outro momento, mas ensinar as crianças a relação dela que elas devem ter com a natureza, né? Sim. Desde o porquê de uma árvore, desde o porquê do rio, desde o porquê da importância, né, do ar, essas coisas todas, né? Então, por isso que eu acho que é transdisciplinar, né? Sim. Não tem dúvida, porque as pessoas entendem, e as crianças não são diferentes, elas entendem que é importante preservar o meio ambiente, mas longe delas, né? A gente costuma dizer, brincando, que todo mundo é muito ecologista no terreno do outro, né? Ah, sim. E aí no seu quer fazer tudo. Então, esses interesses, a questão... Blumenau tem um contexto difícil pela nossa formação, pelo contexto geológico, a cidade como cresceu, né? Então, especulação imobiliária, os terrenos são caríssimos, então toda essa fragilidade também dificulta, né? Ao redor temos o cinturão verde, mas que foi preservado por quê? Porque as florestas estavam em serras, né? Em montanhas que não tinha como... Então, assim, o que acontece de bom é meio que consequência do que não pode ser atingido, então nós temos que mudar, isso é paradigmático, sem dúvida, né? É um assunto amplo e infelizmente chegamos ao final do programa, né? Mas eu gostaria de, num outro momento, trazê-los aqui, né? Para que a gente avançasse um pouco mais nessa discussão. Eu já quero agradecer a presença de vocês, agradecer, Letícia, Muito obrigado por estar obrigada aqui. pela oportunidade, estamos à disposição. Obrigado, Sommer, Carlos. bom encontro para vocês. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez as presenças do educador ambiental José Sommer e da técnica em meio ambiente e jornalista Letícia Maria Klein, que falaram sobre o encontro blumenauense de educação ambiental. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!